Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel. Vamos falar um pouquinho sobre Donald Trump. Eu digo sempre aqui que a gente fala sobre Pernambuco, sobre o Brasil, sobre o mundo. Vou falar sobre o mundo agora. E existe uma coisa que a gente precisa observar que é bem interessante, que é a semelhança entre Napoleão Bonaparte e Donald Trump. Existe uma semelhança, algumas semelhanças, na verdade. Como era que funcionava o Napoleão Bonaparte? O que era que ele buscava naquela época? Ele queria uma expansão do território francês, do território do Império Francês. Ele era imperador da França, em determinado ponto, ali ele era imperador da França, e ele buscava uma expansão do território francês. Ao mesmo tempo, ele buscava, claro, mais dinheiro. Então ele queria a França forte, o Império Francês muito forte, como o maior império, a maior força do mundo, maior força no planeta. Então, força econômica. Para isso, ele fazia ele fez as chamadas guerras napoleônicas. E o que foram as guerras napoleônicas? As guerras napoleônicas foram o seguinte, ele ia lá, ele atacava a Áustria, ele atacou a Áustria ia atacar ele, então ele atacou a Áustria antes e tomou parte da Áustria. E aí o que é que ele faz com a Áustria? Ele começa a impor o chamado bloqueio continental. O bloqueio continental era o seguinte, ele não queria, e na época o grande inimigo da França era a Inglaterra, e ele não queria que ninguém negociasse com a Inglaterra, ele queria enfraquecer a Inglaterra. Ele não conseguia atacar a Inglaterra por causa da marinha inglesa, que era muito forte, e ele queria, o grande inimigo da França e de Napoleão era a Inglaterra. Então, o que era que ele fazia? Todo mundo que ele atacava no continente, ele impôs um bloqueio, ele ia lá e impunha um bloqueio. E depois ele começou a impor esse bloqueio como condição para que ele não atacasse o país. Então o que era que ele fazia? Ele atacava a Rússia, por exemplo, ele ameaçava a Rússia e dizia o Império Russo, e dizia, se vocês negociarem com a Inglaterra, eu vou invadir vocês. Ele ameaçava a Áustria, dizia, se vocês negociarem com a Áustria, eu vou invadir vocês. E ele fez isso algumas vezes com a Áustria. Ele fez isso com a Prússia também. A Prússia, gente, para vocês entenderem bem, a Prússia basicamente é o que hoje é a Alemanha. Então, a unificação dos estados alemães, ela se deu a partir da Prússia. Depois, um bom tempo depois, mas a Prússia é basicamente o que é hoje a Alemanha. Então ele fez isso com a Prússia, ele invadiu a Prússia, porque a Prússia estava negociando com a Inglaterra. Então todo mundo que negociava com a Inglaterra fez isso com Espanha e Portugal. Aliás, por causa da ameaça dele de invadir Portugal, porque Portugal estava negociando com a Inglaterra, foi que a família real de Portugal veio para o Brasil e o resto da história a gente já sabe. Mas aí o Napoleão, ele ameaçava, se você negociar com o meu inimigo, você é meu inimigo também, eu vou invadir você. O que é que o Donald Trump está fazendo hoje? Donald Trump faz basicamente a mesma coisa que Napoleão fazia naquela época. Claro, os tempos são outros, ele não invade todo mundo, mas ele ameaça. Ele ameaça, por exemplo, no caso da Venezuela, o problema da Venezuela, e tem muita gente dizendo, por que Trump foi levar a democracia para a Venezuela? Balela, conversa mole, besteira, bobagem, não tem nada a ver com isso. O problema de Trump é que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e estava vendendo para a China e para a Rússia. Então é aquela história, se você vender para o meu inimigo, você é meu inimigo também. E ele foi lá e tirou o Nicolás Maduro, tanto que a ditadura continua, quem ficou no lugar foi a vice de Nicolás Maduro, contanto que venda o petróleo para os Estados Unidos. E aí ele vai e ainda faz um mapa, como ele fez agora recentemente, um mapa onde ele coloca a bandeira americana no México, na Venezuela, como se a Venezuela fosse parte dos Estados Unidos. Agora é a Groenlândia. E aí, qual é a questão da Groenlândia? Qual é a justificativa do Trump para a Groenlândia? Vocês estão deixando a Rússia ocupar parte da Groenlândia. Então, se vocês negociam com o meu inimigo, vocês são meus inimigos, a Groenlândia vai ser minha. E aí ele quer comprar a Groenlândia, ele quer invadir a Groenlândia, ele quer fazer qualquer coisa desde que ele tome a Groenlândia para ele. E aí o que é que ele faz? No mapa, vai lá e coloca
como se fosse também a bandeira americana na Groenlândia, do jeito que ele já fez até com o Canadá, inclusive. Então, na verdade, é também expansão territorial, de influência territorial nesse caso, e a questão de você não negociar ou não dar espaço para o, entre aspas, o meu inimigo. Se você der espaço para o meu inimigo, você é meu inimigo também. Por isso que ele ameaçou também todo mundo que fizesse negócios com o Irã. Porque se você fizer negócio com o Irã, você é meu inimigo, eu também vou taxar você. Ele taxou a Europa já, porque a Europa não quer deixar ele tomar conta da Groenlândia. A Groenlândia, é bom lembrar, é da Dinamarca. Agora, o que foi que aconteceu com Napoleão? Napoleão, ele expandiu tanto, ele brigou tanto, ele colocava o irmão dele, colocava gente da família dele para ficar como rei, como imperador nesses locais que ele ocupava. Ele expandiu tanto que ele foi enfraquecendo, até que chegou um momento que ele tentou invadir a Rússia e, por causa do inverno russo, não foi por causa do exército russo, mas por causa do inverno russo, ele perdeu 90% dos soldados que mandou para lá. E como ele mandou muitos soldados, mandou 600 mil, ele voltou com 60 mil somente para a França, ele estava muito enfraquecido, e aí a Inglaterra aproveitou e derrubou o Napoleão Bonaparte, mandou ele para o exílio. Aí tem várias histórias, ele foi para o exílio, depois ele fugiu, ainda voltou para a França, fez um governo de 100 dias e até ser deposto de novo e colocado em outra ilha, e aí foi exilado e morreu na ilha. Mas o que Napoleão fazia, os objetivos de Napoleão, que são objetivos imperiais, são muito parecidos com os objetivos que Donald Trump apresenta hoje ao mundo. Naquela época não existia ONU, naquela época não se discutia multilateralismo ou não, se isso valia a pena ou não, se era o formato correto, o modelo correto nas negociações comerciais, nas negociações entre países ou não, mas existiam sim coalizões, várias coalizões precisaram ser feitas, na verdade 5 coalizões precisaram ser feitas para combater Napoleão naquela época. A Inglaterra sempre juntava os outros países para poder fazer coalizões contra o Napoleão Bonaparte, até que na 5ª ou na 6ª coalizão conseguiu, mas demorou bastante. Vamos ver quanto é que o Donald Trump vai aguentar nessa corrida napoleônica que ele está criando com o mundo. O mundo está diferente, mas as ideias do Trump são bem parecidas. É isso, só uma curiosidade neste JC para ouvir análise. Obrigado a você e a gente volta amanhã. Tchau, tchau.